Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Getaldo da Costa 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família. Programa Sintonize com Cristo. Boa tarde. Que bom estar com você em mais esse dia especial. Com certeza Deus marcou o encontro conosco no dia de hoje. É o Sintonize com Cristo chegando ao seu lar. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aí, estamos aqui na VH, esse aqui é o Vitor, ele vai dar um trato aqui nessa cabeleireira aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá, Vitor? Vamos lá. Vitor, quais são os tipos de serviço que você faz aqui? A gente faz luzes, a gente fecha com alisamento também, né? Trabalhamos com isso. A gente também fechamos com pigmentação. Hoje tá muito em moda aí o pessoal fazer a barba trabalhada, fazer o corte. O pessoal costuma muito imitar o pessoal do futebol aí, Vini Júnior. Você faz esses cortes tudo, Vini? Sim. O cliente chega com o modelo aqui, a gente faz aquele modelinho para deixar no jeitinho que ele gosta, né? Guardinha na régua, desenho. Com certeza. Tudo isso você faz, né? Sim. Aí, pessoal, esse foi o corte aqui da VH do Corte, do meu amigo Vitor. Vitor, pra quem quer agendar aí um corte, como é que faz? Qual é o telefone? É no meu telefone 99651-3439, aqui na rua Duque de Caxias, 468, bairro Alvorada. É isso aí, galera. E agora em diante, quem vai estar cuidando aqui do meu cabelo vai ser o Vitor.
Estamos alegres porque o Senhor nos concedeu mais este dia. E quer um motivo melhor para cantar? Vamos louvar o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sempre. Amém. E hoje nós continuamos com a doutora Candice, ginecologista, com mais uma dica de saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, definimos saúde como o completo bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doenças. Dessa forma, sempre que falarmos sobre saúde, devemos sim nos empenhar para abranger todos esses aspectos no cuidado. E a dica de saúde de hoje vai para as crianças. A saúde das crianças inicia-se durante a gestação. Sim, com acompanhamento da mãe, detecção de doenças precocemente, tratamento de quadros infecciosos ou qualquer outra intercorrência. Esses cuidados permitem melhor desenvolvimento do bebê e também evitar um trabalho de parto prematuro ou parto prematuro, que pode trazer consequências durante a vida toda. Após o nascimento, eu quero ressaltar duas coisas de forma especial. Obviamente, além da higiene, além do abrigo, né, da proteção do calor, do frio, do perigo. Dois aspectos super importantes. Um deles é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Esse aleitamento proporciona todos os nutrientes que esse bebê precisa e, mais que isso, traz anticorpos para a proteção de doenças ao longo da vida. Também a vacinação, que na verdade já iniciou lá no pré-natal. Essa vacinação materna já protege o bebê e ao longo da infância toda, da vida inteira, nós temos várias vacinas que trarão proteção de doenças bacterianas, virais, dengue, meningite, várias doenças que poderão, inclusive, levar à morte. Vacina de extrema importância. Durante a infância, quero ressaltar alguns pontos. Exercício físico, em que vai desenvolver o físico, é importante para a saúde mental e para também o desenvolvimento social dessa criança, proporcionando criar habilidades de comunicação com os seus iguais. Alimentação. A alimentação deve ser sempre cuidada, prezada por uma alimentação saudável, menos alimentos processados, sempre explicando para a criança.
tudo, porque eles são muito inteligentes, aprendem e replicam aquilo que eles aprendem, escutam e veem. Além do exercício físico, da alimentação, cuidado muito especial com o sono. Durante o sono, existe a liberação de hormônios que são importantes, inclusive para o crescimento dessa criança, o humor estará melhor, o consumo de alimentos pós uma noite boa ou ruim de sono será diferente. A imunidade também, nós temos uma resposta imune melhor para aquelas pessoas que dormem bem. Com tudo isso, não podemos esquecer desse mundo nosso tão atual, tão tecnológico da saúde digital. Devemos acompanhar as crianças, tomar cuidado, moldar para que na idade certa eles tenham acesso e também possam ser orientados para usufruir da melhor forma possível. Para encerrar, nós precisamos ser exemplos para eles. O nosso falar, sim, vai ter um efeito, mas a nossa ação, nosso comportamento vai ter um efeito muito maior para eles. Como já disse Confúcio, as palavras convencem e o exemplo arrasta. Alimentação, vacinação, atividade física, cuidado com o sono, proteção solar, proteção de mosquito com repelente, convívio com outras crianças, saúde física, mental e social durante a infância são muito importantes porque é a construção do adulto que teremos aí por longos anos na nossa sociedade. Um abraço e até a próxima. Vamos para um rápido intervalo e dentro de instantes voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 999130368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aí? Estamos aqui na VH, esse aqui é o Vitor. Ele vai dar um trato aqui nessa cabeleireira aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá, Vitor? Vamos lá. Vitor, quais são os tipos de serviços que você faz aqui? A gente faz luzes,
A gente fecha com alisamento também, né? Trabalhamos com isso. A gente também fechamos com pigmentação. Hoje tá muito em moda aí o pessoal fazer a barba trabalhada, fazer o corte. O pessoal costuma muito imitar o pessoal do futebol aí, Vini Júnior. Você faz esses cortes tudo, Vini? Sim. O cliente chega com o modelo aqui, a gente faz aquele modelinho para deixar no jeitinho que ele gosta, né? Guardinha na régua, desenho. Com certeza. Tudo isso você faz, né? Sim. Aí, pessoal, esse foi o corte aqui da VH do Corte, do meu amigo Vitor. Vitor, pra quem quer agendar aí um corte, como é que faz? Qual é o telefone? É no meu telefone 99651-3439, aqui na rua Duque de Caxias, 468, bairro Alvorada. É isso aí, galera. E agora em diante, quem vai estar cuidando aqui do meu cabelo vai ser o Vitor. E o tema da nossa entrevista de hoje é Limites em Xeque, a escola, os pais e o desafio da disciplina na formação dos alunos. É um assunto atual, interessante, importante e eu diria que decisivo. E para isso nós convidamos Dilean Martins, que veio lá de São Paulo só para dar essa entrevista exclusiva. Será? Seja muito bem-vinda, Dilean. Boa tarde. Muito obrigada. Que Deus abençoe nessa condução, nesse momento aqui conosco. Amém, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí da vivência, da experiência da gente com escolas. Que coisa boa. E para que todos possam conhecer um pouquinho da história, ela se define da seguinte forma: nordestina de nascença, cristã por chamado, professora por escolha. E ela andou em várias faculdades aí, na Universidade de Pernambuco, na Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, e finalizou ali no Mackenzie, em São Paulo, correto? Então, a formação dela é em pedagogia, psicopedagogia e fundamentos cristãos da educação. Além do mais, além de trabalhar como professora em todos os segmentos aí, ela também foi coordenadora e permanece coordenadora e capelã. Há 18 anos trabalha na Associação Cristã Internacional de Escolas Cristãs, e sendo que o Brasil é a sua direção atual. Ok, então ela é coordenadora pedagógica para essas escolas aqui em nosso país. Então é alguém habilitado para responder as perguntas, os questionamentos que nós temos hoje aqui. Então vamos começar dizendo o seguinte: o impacto da perda da autoridade dos educadores no ambiente escolar. Dilean, nós vamos fazer o seguinte: eu vou citar algumas coisas e você comenta em seguida, para que todos possam entender aí como é que nós estamos conduzindo hoje a nossa entrevista. Então, em primeiro momento é isso: o impacto da perda de autoridade dos educadores no ambiente escolar. Veja, a gente tem uma história aqui no Brasil onde a escola teve o seu auge, onde a escola tinha o seu respeito e o interesse da sociedade pela escola, mas de uns anos para cá a gente vê que a sociedade tem desfeito do papel da escola, né? Confundindo os papéis aí. Então, a perda da autoridade dos educadores se dá nessa confusão de classificar exatamente qual é o papel da escola diante da sociedade. Então, a escola não é família. Vamos começar por isso, né? A escola é uma instituição de ensino formal. E no ensino formal, a gente reforça as questões de casa, mas os professores, eles são competentes e habilitados para ensinar o conteúdo acadêmico, que é a razão de existir de uma escola. Sem dúvida. Então, reforçamos as coisas de casa, mas o nosso papel fundamental é de ensinar as questões acadêmicas, as ciências. Então, quando isso se confunde, o professor também vai perdendo o seu papel de autoridade. Primeiro, como um profissional do ensino. Sim. E segundo, por essa questão da sociedade também começar a ver que tirar do professor esse papel, essa função de alguém
com autoridade para disciplinar com o objetivo de ensinar, porque ninguém aprende no caos. Certamente. Né? Verdade. O caos não favorece a aprendizagem em nenhuma circunstância. Então, nós precisamos entender que o professor, ele é uma figura de autoridade, porque ele foi treinado e tem a competência para o ensino e dá as ferramentas para que ele possa exercer essa função de autoridade. Então, quando começa a se confundir, o professor não é tão professor assim, ele só facilita. Então, isso já é uma visão que desmerece o profissional de educação. Verdade. Bem, vamos seguindo aí. Como a superproteção pode afetar o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos alunos? Eita, veja só, esse aí tá bem pernambucano, né? A gente se entrega mesmo. Ao mesmo tempo que a gente vê, tudo é uma questão de filosofia, né? Do entendimento do mundo que a gente vive. Então, a mentalidade da nossa sociedade, né, toda essa questão de mudança de geração, né, pós-moderna, então a gente ganha umas coisas, mas perde outras. Eu costumo dizer, quando eu falo nos treinamentos para professores, que a gente tem jogado fora a água do balde que deu banho no bebê, mas temos jogado fora o balde, a água, o balde e até o bebê às vezes, né? Então, isso tem gerado consequências danosas para o nosso tempo. Porque a nossa mentalidade está sendo transformada e, com isso, alguns conceitos, alguns princípios que são pilares que sustentam a sociedade têm sido destruídos e a gente tem colhido consequências, né? Sem dúvida. A questão ao mesmo tempo que a gente vê crescer a valorização da criança, né, que é importante como ser humano. Sem dúvida. Mas um questionamento que eu faço é essa criança que é um ser humano digna de valor, de respeito, dos seus direitos como criança, ela é uma criança, ela não é um adulto em miniatura. A criança é um adulto em desenvolvimento. Então, a gente tem jogado fora o balde e o bebê e a água, quando a gente começa a dizer a tratar a criança como se ela fosse um adulto em miniatura. Então, a gente super protege porque a criança é digna de respeito, de proteção, de que um adulto defenda ela. Mas, em contrapartida, em muitas situações, a sociedade tem dado direitos para que a criança se porte como um adulto pequenininho, tomando decisões que são prejudiciais à vida, à sociedade como um todo. E você colocou algo interessante. Estive conversando com um casal e ele dizendo assim, a criança tem 10 anos... E a pessoa disse assim, não, eu sempre deixo que ele resolva as coisas, que ele faça as coisas, aí que ele escolhe, nós nos esforçamos para fazer aquilo. Eu falei, mas ele não tem maturidade para isso ainda. E é isso que você está acabando de colocar aqui. E é um peso para a criança, sabe? Com certeza. Porque, veja só, como adultos, eu costumo dizer assim também, adulto é sempre a pessoa que vai fazer o que precisa ser feito, não o que quer fazer. Né? Então, adulto faz o que precisa ser feito, não o que se quer fazer. Criança é que faz birra. Adulto não. Adulto tem que se virar nos 30 para fazer o que tem que ser feito, né? Porém, nessa questão de, ao mesmo tempo que super protege a criança, dá muita autonomia, né? A criança, ela não tem esse arcabouço que dá esse preparo emocional e cognitivo para compreender os prós e os contras, para entender perdas e ganhos com decisões tomadas. A dimensão dela, o cognitivo, o conhecimento que ela tem em relação à realidade é muito limitada. Então, essa necessidade de tomar decisões para uma criança é até pesada para ela. Como adultos, a gente quer se livrar muitas vezes, né? Então, de tanta responsabilidade que a gente tem, mas a gente não tem essa opção. A criança teria, se tivesse um adulto que estivesse dizendo para ela, olha, você quer comer McDonald's todos os dias, mas isso não é bom para você. E você não sabe disso ainda porque você não tem conhecimento de nutrição, você não tem conhecimento de
questões de saúde, das vitaminas todas que você precisa. Então, eu, como um adulto que tenho esse conhecimento, vou decidir por você. Então, você diria que a dificuldade está vindo de outro lugar e não partindo da criança diretamente. Querida e ouvintes, né? As escolas têm passado muitos desafios, a escola atual. Mas quando eu converso com os professores que estão em sala de aula, no final das contas, as crianças não mudaram nada. Continuam trelosas, desafiantes, como eu era quando era criança, os mais velhos também eram, e sempre foi assim, né? Curiosas, querendo descobrir o mundo, querendo ser ouvidas e querendo se afirmar. Então, sempre existiu isso. As crianças que nos desafiam, que umas são mais fáceis de obedecer, outras mais difíceis, umas têm mais paixão para aprender a estudar, outras têm mais resistência, quer jogar bola. Isso sempre aconteceu. Criança continua sendo criança. Agora, sabe quem mudou? O pai e a mãe. Os adultos mudaram. A ação dos adultos. O posicionamento desses adultos perante as crianças. Então, a minha mãe dizia, é assim, pronto e acabou. Meu pai dizia, ponto final. E a gente começou a dizer, a nossa geração, né, começou a entrar assim, não, a criança precisa ser respondida. Ok, mas ela precisa ser respondida até o ponto que ela entende. Tem coisas que você vai dizer, confie na mamãe e no papai, e é não, e acabou. Um dia você vai entender. Você acha que a questão da pandemia teve um aumento nessa questão da liberdade de se fazer tudo o que quer, sem limites, que os pais deram às crianças, ou você acredita que isso não teve influência alguma? Porque a gente sempre está ouvindo alguém dizer, porque o período da pandemia tivemos todos ficar dentro de casa e por isso, a partir de agora, as coisas mudaram. Eu acho que não exatamente, assim, nesse aspecto, a pandemia trouxe a responsabilidade total não é da pandemia. Eu acho que é uma mudança de mentalidade que vem se somando, onde uma geração de pais que se ausenta muito da casa, a minha leitura é essa, né? Sim. Então a gente tem um aspecto social. O pai e a mãe saíram do ambiente de casa. Todos estão no mercado de trabalho para buscar melhores condições de vida. E isso já vem de muitos anos, né? Sim. Talvez década já de 70, 80, quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho. Com isso, essa família começou a dizer assim, poxa, agora essa criança precisa... Por exemplo, eu não lembro quando eu era criança, eu fico mexendo um assunto no outro, mas é porque eu estou tentando explicar. Vamos lá. Fique à vontade. Quando eu era criança, eu não lembro de ter amigos que passavam o dia na escola. Eu lembro, não lembro de escolas integrais, assim, de que você ia para a escola e ficava o dia inteiro. Também não lembro. Não tenho essa recordação, né? Mas essa mudança social gerou a demanda de precisar de escolas que tivessem o dia inteiro. E aí, essas crianças começaram a ir o dia inteiro. E como as famílias deixavam as crianças o dia inteiro na escola, aí começa a dizer, não, a gente precisa dar algumas coisas para suprir. E começa a família a mudar esse perfil de família, de pai, mãe, de autoridade. Então, não, vamos fazer aqui, a gente já está ausente. Só que isso também traz consequências, né? E essas crianças, eu costumo dizer assim, a gente começa a colher também, né? Tudo é semeadura e colheita, né? Sim. Porque o que acontece, eu digo assim, pai e mãe tá ali a vida toda. É um amor que a gente tem raiva muitas vezes, perdoa, pai e mãe erra, depois acerta, e filhos, e vai caminhando, e assim é a vida. Sempre foi. Na convivência de muitas pessoas juntas, né, a gente tem essas realidades aí, Deus vai dando graça para a gente vencer. Porém, a realidade é que essas crianças que estão sendo criadas na escola, elas amam muito a tia Lúcia, a professora Lúcia, que está com ela quando ela é bebezinha. Mas quando ela faz 1 ano, ela sai daquele grupinho ali, o grupinho sai daquela professora e vai para outra professora, que virou agora a professora Sônia, que cuida dela por 1 ano. E ela ama muito, mas depois ela tem que aprender a desamar, porque vai vir a professora Carmen. Então, desde cedo, as crianças estão aprendendo a amar e a desamar. E isso também
tem uma consequência emocional de vínculo, de autoridade, de alguém que nessa primeira infância é tão importante para construir valores. Sim. Então, a pandemia, eu acho que ela foi a cereja de um bolo amargo. Sim. Que trouxe à tona muitas dores, né? Nesse aspecto. Tem muita coisa ainda vindo, viu? Nós vamos cantar, nós vamos ouvir mais uma música e voltamos depois desse intervalo. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo que você precisa para se vestir bem. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença.
No espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aí? Estamos aqui na VH, esse aqui é o Vitor. Ele vai dar um trato aqui nessa cabeleireira aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá, Vitor? Vamos lá. Vitor, quais são os tipos de serviço que você faz aqui? A gente faz luzes, a gente fecha com alisamentos também, né? Trabalhamos com isso. A gente também fechamos com pigmentação. Hoje tá muito em moda aí o pessoal fazer a barba trabalhada, fazer o corte. O pessoal costuma muito imitar o pessoal do futebol aí, Vini Júnior. Você faz esses cortes tudo, Vini? Sim. O cliente chega com o modelo aqui, a gente faz aquele modelinho para deixar no jeitinho que ele gosta, né? Guardinha na régua, desenho. Com certeza. Tudo isso você faz, né? Sim. Aí, pessoal, esse foi o corte aqui da VH do Corte, do meu amigo Vitor. Vitor, pra quem quer agendar aí um corte, como é que faz? Qual é o telefone? É no meu telefone 99651-3439, aqui na rua Duque de Caxias, 468, bairro Alvorada. É isso aí, galera. E agora em diante, quem vai estar cuidando aqui do meu cabelo vai ser o Vitor. Nós estamos agora no segundo bloco da entrevista, que tem o tema Limites em Xeque, a escola, os pais e o desafio da disciplina na formação dos alunos. Estamos com Dilean Martins, né, que é coordenadora da AXE, que supervisiona as escolas cristãs no nosso país. É uma associação internacional e aqui conduzida por nossa irmã Dilean Martins. Dilean, continuando aqui esse papo gostoso, o crescimento de situações em que responsáveis contestam hoje advertências, suspensões e outras intervenções da escola. Gostaria que você comentasse um pouquinho, pensando aí em casos reais e tendências observadas nos últimos anos. Veja, eu comecei falando do papel da escola, né? Eu posso indicar um livro? Por favor. Então tá. Felipe Fontes publicou um livro pela editora Cultura Cristã que se chama Educação na Família, na Igreja e na Escola. Na escola, na família e na igreja. Acho que o título correto é esse. E neste livro ele pontua exatamente a esfera de atuação como base cristã, né, para que famílias cristãs entendam qual é a sua atuação, qual é a sua responsabilidade, qual é a responsabilidade da igreja e também da escola cristã. Então, tendo essa base, é muito importante para a gente entender que tem coisas que não é a escola que vai resolver, nem a igreja, é a família. Tem coisas que a família reforça, porque é o ensino da igreja e da escola, né? E essa tríade vai dando uma boa fundamentação para famílias cristãs no desenvolvimento dos seus filhos. Então, tendo isso como base, a gente tem que entender que a escola ela é um ambiente coletivo para o seu filho que vive numa coletividade muito menor de conforto. Então, quando o seu filho... A gente tem hoje também uma chamada epidemia de filhos únicos, né? Então, se essa é a sua realidade, ou você tem mais filhos também, não tem problema. Mas na sua casa, o seu filho é rei.
Seu filho é príncipe, seu filho tem a gerência ali, né, do espaço e das regras para ele, onde você conduz tudo. Mas no espaço da escola, não. No espaço da escola, ele é mais um. Ao mesmo tempo que a escola vai tratar o indivíduo, ela tem regras para um coletivo muito mais amplo e de crianças que vêm de realidades diferentes. Então, é importante entender essa realidade que a escola lida para compreender que as ações da escola de disciplina para o seu filho é para o bem do seu filho. Só para trazer uma base da etimologia da palavra, né, que é o estudo da palavra, a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. Não é curioso? Que é formar alunos. Então, quando a gente fala de disciplinar, é assim, eu estou formando aluno, eu estou modelando. Existe um guia, existe uma linha mestre que está conduzindo aqui a formação do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, a disciplina é importantíssima para a esfera familiar e para a esfera da escola. Quando as famílias, elas podem até questionar as regras disciplinares da escola. Sim. Mas questione num ambiente fechado. Nunca na frente do seu filho. Porque quando o seu filho perde o respeito e a referência de autoridade das esferas fora da casa, ele tem uma tendência a uma rebeldia. É um prejuízo, né? É um prejuízo social. Sem dúvida. E isso vai trazer consequências para ele também. Já que a gente está falando de muitas consequências aqui, né? Sim. Então, é importante que as famílias compreendam essa dimensão da esfera familiar e da esfera da escola. E que, se você matriculou seu filho nessa escola, sempre procure saber quais são as suas linhas, quais são as suas bases filosóficas, como que é a disciplina. São perguntas que têm que ser feitas no ato da matrícula. Exato. Que devem ser feitas ali. São apresentadas, você pode conversar a respeito delas. Que não tenha 200 dias de sofrimento e de desgaste família e escola. Ao contrário, eu quero uma escola que trate a disciplina de maneira rígida, porque é assim que funciona na minha casa. Então, tem escolas que são bem liberais. Se você matricula nessa escola só porque é perto da sua casa, você economiza na questão do trânsito, mas vai sofrer absurdamente com estes conflitos de visão, de disciplina. Verdade. O inverso também é verdadeiro. Então, assim, busquem uma escola que se alinhe àquilo que vocês acreditam como família e apoiem a escola. Você pode discordar numa reunião fechada com a professora do seu filho e com a direção da escola. Quando o seu filho chegar em casa dizendo a professora foi injusta comigo... Tranquila, tá um problema, tem um ran por aqui, mas vamos chegar lá, fica tranquilo. Desculpa. Quando a professora do seu filho fizer alguma intervenção e o seu filho se sentir injustiçado, que pode acontecer, Sem né? dúvida, claro que então, ouça o seu filho. É muito importante que ele se sinta ouvido pelos pais. Mas a resposta mais apropriada é: ok, eu ouvi você, agora eu vou ouvir a professora. E depois de ouvir o que a professora tem a dizer, a gente vai sentar todos juntos para resolver essa questão da melhor forma, da forma correta. Porque muitas vezes a dita hoje mãe leoa, né, se arma. Eu vou lá porque essa professora não pode fazer isso com você. Então, assim, tira a autoridade do professor diante dessa criança ou desse adolescente que ele ainda tem um tempo de convivência. Então, ao invés de criar um filho que vai respeitar a autoridade, que vai entender que ele não é perfeito sempre, que ele pode errar também, precisa de correção, e que todos estão em prol do bem dessa criança ou desse adolescente, a mãe está criando alguém que vai resistir. E é difícil isso. Eu creio que falta esse entendimento, muitas vezes, de que a escola tem interesse pelo bem-estar dessa criança em todos os níveis, e não somente ali no sentido de mandar o conhecimento. Né? Há um conjunto de coisas acontecendo ali, não é isso? Certamente. E assim, o meu ponto em relação à família e escola é que eu acho que, especialmente no Brasil, a gente tem uma cultura de escolher, a motivação de escolher escola é errada.
Então, vamos lá. Não quero a escola pública. Eu tenho a oportunidade de colocar meu filho numa escola privada. Ok. Então, como é que você escolhe essa escola privada? Já que você tem um catálogo, né, de escolas. Sim. Pelo tamanho. Tem gente que escolhe a escola pelo tamanho do parque. Ah, é grande, é pequena. É mais cara, é mais barata. Isso é muito curioso também, que às vezes eu recebia pais e eu dizia assim, você não quer ver a biblioteca? Ah, não, eu quero ver o parque. Gente, né? São critérios importantes. Parque, ele pode brincar no parque do prédio, você pode levar no final de semana. Mas a biblioteca para uma escola tem muito valor. Mais até do que o parque. Sim. Né? Então, considere as coisas que realmente são relevantes na escolha de uma escola. Ah, é perto de casa ou é longe? Tudo isso tem peso. Mas o que tem mais peso é a filosofia da escola na educação do seu filho. Busque uma escola que se alinhe àquilo que vocês acreditam como família. Vai ser muito importante. Extremamente. Os limites da atuação da escola e da família. Boa. Nós já conversamos um pouquinho, mas a gente vai entrar. Eu gostaria que você pode se aprofundar aí um pouquinho. Nós temos um tempinho. Pode ficar à vontade. Veja, eu recomendei o livro já, né, que dá bastante esse limite. Como cristãos, o nosso primeiro entendimento é a responsabilidade das crianças e adolescentes são sempre dos pais. Então, Deus não vai pedir a diretora da escola contas sobre seu filho, no sentido de, assim, do caráter dele, da vida dessa criança, né? Deus vai cobrar de você. Olha, eu dei seus filhos são a herança que eu dei para vocês, como que vocês gerenciaram essa herança que eu dei para vocês? Ah, Senhor, eu coloquei na escola que é na esquina da minha casa. Mas essa escola está contribuindo para seu filho ter dúvidas sobre Deus. Está contribuindo para o seu filho ter resistência a autoridades e desenvolver um coração rebelde. Não só um coração que questiona, mas um coração rebelde. É diferente. Sim. Né? O seu filho, eu dei meu filho, essa criança para você, mas você não foi zeloso com aquilo que ele estava aprendendo na escola, porque a escola está ensinando o conteúdo acadêmico de acordo com a filosofia. Isso mesmo. Mas você, como pai e mãe, é responsável de acompanhar isso, né? Ah, mas a vida é tão corrida. Eu sei que é. Mas dentro do limite da esfera familiar, essa responsabilidade de supervisionar é sua, né? E de caminhar ao lado da escola. Agora, a escola, ela tem a esfera de agregar o conhecimento acadêmico. É a responsabilidade da escola. E reforçar aquilo que é de casa. Então, por exemplo, se você é cristão, procura uma escola cristã, você vai ter reforços. Agora, uma família que é cristã e procura uma escola que não é cristã, aí em casa eu costumo dizer assim, às vezes você tem que tirar os carrapichos da ovelhinha que andaram por um terreno diferente, de capim diferente, né? Então, e é tudo muito sutil, sabe? Tem uma roupagem bonita, mas a mensagem é perigosa. Posso citar um exemplo de um livro também? Deve. Hoje aqui é Pernambuco aqui. Vamos conversar essas coisas assim, é sempre bom, né? A literatura é algo que está assim, muito na minha paixão. E tanto de incentivar as crianças a lerem, tirando elas das telas, né? Gente, tela é um problema sim, tá? E só para dar um panorama bem amplo, os países ali que são destaques em educação, Finlândia, Noruega, Suécia, esse tipo de coisa, já tiraram, assim, reduziram muito as questões de tela na escola. Então, considerem as pesquisas que foram feitas lá, e pesquisas assim, não só de teoria, mas da prática, da vivência que eles tiveram, o quanto caiu de cognitivo e de relacionamento social as crianças que estavam vivendo muito nas telas.
Então, eles lá tiraram. Parece que no Brasil a gente ainda está subindo, supervalorizando isso. Então, precisamos aprender com os erros deles antes de errar também. É sempre o meu alerta, né? Você colocou uma questão que eu queria só que você repisasse isso aí. Você colocou que a escola é um reforço. Um reforço. Quando nós falamos de escola confessional, parece que esse entendimento ele se esvai assim, como se tivesse brechas para, já que é confessional, eu sou cristão, então eu não preciso tomar conta muito dele não. Quem tem que supervisionar isso é a escola, porque ela é confessional. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso também, porque nós vivemos essas dificuldades. Mas é aquele caso, né? Deus vai pedir conta a você, pai e mãe do seu filho. Olha, no tempo que ele esteve com você, no tempo de formação que você fez. Ah, Senhor, eu coloquei numa escola confessional. Sim, mas ainda assim, é a mesma coisa que diz assim, mas eu já vou na igreja. Não, continua em casa, é 24 vezes 7 mesmo, né? Pai e mãe não tem folga. Não tem. É uma tarefa contínua. Minha mãe, ela costumava dizer assim, por sinal, é o aniversário da minha mãe hoje. Estou muito feliz por ela estar celebrando a vida dela, né? E a minha mãe tem um papel muito importante para mim como uma líder cristã dentro de uma família onde o meu pai não é cristão. Então, ela teve que ser muito firme nos valores. Quando meu pai muitas vezes desfazia, desmerecia umas coisas, minha mãe estava ali. Não, olha, é assim. A Bíblia diz que é assim. E insistindo em nos levar para a igreja, porque ela dizia, a responsabilidade é minha, um dia eu vou dar conta a Deus. E como você falou, eu saí de casa, já não moro mais perto da minha mãe há 18 anos, né? E ela disse, não, mas você foi adulta, no tempo que você estava comigo, eu cumpri o meu papel de mãe. Amiga eu sou hoje, mas... De mãe. Disciplinas, regras e direção. Né? É este o caminho. Quando você tiver adulta, você pode fazer suas escolhas. E a escola não tem esse papel. A escola, a escola, nesses documentos, nessa filosofia que eu estou tanto falando aqui, ela vai dizer, olha, nós vamos ensinar as ciências acadêmicas. Essas aqui, desse jeito. E vamos reforçar os seus valores de casa, porque a nossa prática é essa, essa e essa. Aí você vai dizer, não, mas eu não concordo com essa prática. Então, talvez essa escola não seja para você. Entendeu? Então, procure uma escola confessional, que você sendo uma família cristã, porque vai caminhar junto com você nos ensinos, reforçando os valores do seu filho. Então, mas eu não sou cristão e quero estar meu filho numa escola cristã. Ok, excelente. Saiba que ela vai trabalhar esses princípios. Aí você vai dizer, ok, eu vou caminhar junto com essa escola, reforçando também essas coisas aqui, embora nem seja a base de crença da nossa casa. Mas é o que a gente vai caminhar junto. Pelo bem. Porque é muito confuso a criança começar, ouve uma coisa na casa, na escola ouve outra. Aqui pode mentir, aqui não pode. Aqui pode bater no coleguinha, aqui não pode. Então, são coisas que a gente precisa assim, ajudar a modelar. Felipe Fontes, ele também usa a expressão da massinha de modelar, para dizer que o desenvolvimento da criança em relação ao trabalho dos pais e educadores é como pegar essa massinha de modelar e vai fazendo ali o bonequinho. Tem bonequinho que fica mais bonito, tem bonequinho que fica mais feio, mas estamos modelando. Processo. Uau, como que vamos fazer isso? Né? Que dedicação estamos dando para que esse bonequinho fique melhor? Mais firme, o bracinho ali coladinho, essas coisas. Usando a figura da massinha de modelar. Interessante. Papo muito bom, mas nós temos que caminhar aí para o final. Nós temos uma última pergunta aqui para a Dilian. Se educar é um ato de esperança, quais limites nós precisamos fortalecer hoje para que nossos alunos tenham a liberdade de fazer escolhas melhores amanhã, como aconteceu no seu caso com a dona Dalva, isso? Parabéns aí, dona Dalva, olha aí, estamos com a sua menina hoje aqui, né? Então, o que pode ser feito? Se educar é isso, quais os limites precisam ser fortalecidos para que os alunos tenham essa liberdade de escolha quando estiverem aí no seu amanhã?
Em relação a essa questão de disciplina, eu tenho uma amiga que desenvolveu uma tese de mestrado, uma dissertação, sobre esse assunto, disciplina, né? E ela chegou na conclusão que o segredo se chama consistência. Sabe quando a gente diz assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Não funciona, nem para a família, nem para a escola. Ah, o professor diz, seja organizado, mas ele não é. A família diz, não pode mentir, mas tá com mentiras ali no meio, né? Sim. E exemplos diversos, seja pontual e a família não é, né? Chega atrasado nos cultos, nas coisas, enfim. E a escola cobra super pontualidade, se não chega no horário, a criança não entra na primeira aula, a mãe, por que não entra? Eu tô pagando. Então, são desgastes que a consistência vai ajudar a modelar essa criança e formar o caráter dela para que no futuro ela permaneça nesse caminho. E aí vem Provérbios 22, né? Sim. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. E a gente já entendeu que esse ensinar a criança não é só dizer, olha, ande ali. Estou andando com você. Olhe para mim, como pai, como professor. Olha, eu faço isso e é bom que você faça também. Então, quando a gente começa a ter essa questão da consistência, e é também um modelo cristão, né? Jesus disse assim, Paulo diz, né? Olhe para mim porque eu estou imitando Cristo. Então, vale para os pais, vale para os professores, vale para todos nós, como sociedade, como pessoas. Olha, eu estou fazendo o que é certo, então vem comigo. E aí, vale desconstruir também esse discurso da nossa sociedade moderna. Lembra que eu falei lá no começo de filosofia? Da questão da mentalidade, da questão de que a minha verdade é a sua verdade. Não, é a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela funciona. Então vamos voltar para a palavra de Deus, a lei do Senhor que nos cura, a lei do Senhor que é doce como mel, refrigera a alma, que vai trazer cura para as famílias, para as escolas e para o desenvolvimento infantil. É nisso que eu acredito. E é isso que eu tenho visto, né, no testemunho das escolas que a gente tem passado e nas famílias que eu conheço que tem também essa prática de consistência. Então, meu incentivo para vocês todos que estão nos ouvindo além de agradecer por esse tempo desde já, né? Obrigada, o espaço aqui na rádio. Foi gostoso ter você aqui. Busquem em Deus a força, a resiliência de trabalhar educação com consistência. Tá bom? Maravilhoso. Obrigada. Deus continue abençoando sua vida, usando você para que muitas pessoas possam alcançar o conhecimento de Deus através do seu testemunho e através da palavra que o Senhor tem ministrado aos corações através da sua vida. Muito obrigada. Amém. Deus te abençoe bem muito. Amém. Nordestina conterrânea. E nós vamos continuar aí louvando ao Senhor com mais uma canção. Se as lutas te sufocam e não deixam você ver um final, uma saída, algo que te faça crer que existe um alimento que te dá força e poder, que Ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você. Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer. São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem. Olha a imensidão do mundo e procure com
Isso tudo é nada se comparado ao que Ele tem pra você. Chega de tanto chorar, abre os braços, receba a vida que esse amigo tem pra lhe dar. Se as lutas te sufocam e não deixam você ver um final, uma saída, algo que te faça crer que existe um alimento que te dá força e poder, que Ele está tão perto, sempre junto, alguém que ama você. Não se perca em maus momentos, não se deixe esmorecer. São nas lutas que a gente dá valor ao que se tem. Olha a imensidão do mundo e procure compreender que acima disso tudo existe alguém que ama você. Olhe em volta e o que se vê, isso tudo é nada se comparado ao que Ele tem pra você. Chega de tanto chorar, abra os braços, receba a vida que este amigo tem pra lhe dar. Tem pra lhe dar. Tem pra lhe dar. Tempo de ouvir a voz de Deus, tempo de refletirmos sobre aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse dia. Queridíssima Nair, que saudade! Quero agradecer o convite para estar aqui com você e sua audiência no Sintonize com Cristo. É um prazer poder compartilhar com vocês da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, lá no capítulo 14. Vamos ler o verso 27. O verso 27, ele diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos, que palavras preciosas no meio de uma noite tão longa, tão triste. Eu fico tentando imaginar como que os discípulos estavam se sentindo. Não foi uma noite fácil. Eles realmente estavam se sentindo frustrados. As expectativas que eles tinham sobre Jesus não estavam se confirmando. Um deles saiu, se levantou para trair o Senhor Jesus. O outro, naquela mesma longa noite, havia ouvido do Senhor Jesus que ele trairia ao Mestre. Logo ele, um dos melhores, se não o melhor amigo do Senhor Jesus, iria traí-lo ainda naquela noite. Você já parou para pensar na tristeza dessa longa noite? No contexto do Evangelho de João, muitas pessoas tinham muitas expectativas sobre Jesus e nenhuma delas se cumpriu. Muitas pessoas esperavam que Jesus entrasse em Jerusalém, dominasse toda a situação, restaurasse o reino como era no tempo de Davi e Salomão, e não era esse o plano do Senhor Jesus. As pessoas estavam frustradas. Os discípulos naquela noite estavam frustrados. Você já se frustrou? Você já se decepcionou com Deus? Você já se assustou quando percebeu que os planos de Deus, o plano de Deus, não eram os seus?
que o que Deus estava apresentando para você não era a confirmação dos seus sonhos, que aquilo que Deus havia escrito para a sua vida não vinha ao encontro das suas expectativas, mas de encontro aos seus sonhos, aquilo que você planejara, sonhara, e o seu coração de repente está temeroso, frustrado, incerto do dia de amanhã. A minha tendência, a sua tendência é sempre querer controlar todas as coisas. Até que o falecimento de um ente querido, um divórcio, às vezes a perda de algo caro para nós, um desemprego, às vezes se apresenta alguma coisa que mostra para mim e para você que nós realmente não temos o controle das nossas vidas e precisamos depender somente de Deus. E eu queria compartilhar isso que esses discípulos viveram, porque a maneira como Jesus consola os seus discípulos é a mesma maneira como Ele consolará a mim e a você hoje. E mais importante do que isso, queridos ouvintes, querida Nair, olha, eu queria que vocês pensassem nisso. A maneira como Jesus consola a mim e a você é a mesma maneira que eu e vocês precisamos consolar os nossos irmãos. Porque assim como nós sofremos, outras pessoas sofrem também e precisam ser animadas na caminhada cristã. Então, como é que Jesus consola? E é interessante porque nesse verso que nós lemos, Jesus fala sobre paz. E a paz é a única coisa que realmente combate o medo que habita no nosso coração. A insegurança em relação ao dia de amanhã, a ansiedade. Tudo isso somente a paz pode curar. Mas de onde vem essa paz? No início do capítulo, João nos mostra que Jesus ele diz uma frase parecida. Olha lá no verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então veja, essa paz brota da fé. Então é apenas por meio da fé que nós podemos receber essa paz, que não é a paz que o mundo oferece, mas uma paz sobrenatural. É fruto da fé de quem crê em Deus e crê também em Jesus. Então eu quero te convidar hoje a crer, a acreditar que quem vai acalmar o meu e o seu coração é o Senhor Jesus. E essa paz virá para aqueles que creem e descansam. Por quê? Porque essa fé que nós precisamos desenvolver, recebendo ela do Espírito Santo, essa fé, na verdade, trará algumas certezas. E é a partir dessas certezas que Jesus consola os seus discípulos. Se você for lendo o capítulo 14 de João, logo depois Jesus dá a primeira certeza que essa fé nos traz. Existe uma morada no céu. Veja que interessante como que Jesus consola os seus, lembrando a eles, olha, existe uma casa para vocês e eu vou preparar esse lugar para vocês, a certeza de que o céu é um lugar para mim e para você. Ele existe. Então, essa fé, ela traz a primeira certeza que vai consolar o meu e o seu coração. Existe uma morada e Jesus está preparando ela para mim e para você. Mas a segunda certeza que essa fé nos traz, logo nos versos seguintes, Jesus diz assim: você me pertence. Você já parou para pensar nisso? Que bênção! Não apenas o céu nos pertence, mas o dono do céu, eu pertenço a ele. Eu pertenço ao dono do céu. E Jesus disse que aqueles que o Pai tinha dado para ele, de modo nenhum ele os lançaria fora. Eu e você temos dono. E o nosso dono é o dono do céu. Essa é a segunda certeza com a qual Jesus consola os seus. Uma certeza que brota da fé.
Terceira certeza que eu encontro aqui nesse texto, Jesus diz para eles: eu estou indo embora, mas vocês não ficarão sozinhos. O Espírito Consolador cuidará de vocês. Sabe quem cuida do meu coração? Quem cuida do seu coração? O Espírito Santo. Ele é o outro Consolador. Nós não estamos órfãos. Quantas promessas maravilhosas, queridos. Você não está órfão. Você não está sozinho neste mundo. Você não apenas tem o céu como morada, não apenas pertence ao dono do céu, que é o Senhor Jesus, mas o Espírito Santo garante que você chegará lá vitorioso, porque Ele cuidará de você. Ele dará perseverança aos santos do Senhor Jesus. Que maravilha! Mas existe uma quarta e última certeza que a fé nos traz neste capítulo. E a certeza é de que eu e você temos uma família. Nós não estamos abandonados no mundo. Eu e você precisamos ir a uma igreja, congregar com os nossos irmãos, porque Jesus deu um último mandamento para essa igreja. Ele disse: amem-se uns aos outros. Este é um novo mandamento que eu dou a vocês. Cuidem uns dos outros, porque o amor que vocês tiverem uns pelos outros fará com que o mundo veja a igreja missionária que eu deixei na terra. Queridos, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos dos nossos irmãos, porque essas certezas da fé, elas são relembradas na igreja, e essa fé trará paz ao meu e ao seu coração. Queridos, a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Descanse no Senhor, que o seu coração não se atemorize, mas busque essa paz sobrenatural que nasce da fé, que traz certezas maravilhosas para mim e para você. Um beijo, que Deus os abençoe, queridos. Abraço, querida Nair. Gratidão, gratidão, gratidão sempre ao nosso Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor da história, aquele que controla a história e que controla cada circunstância das nossas vidas. Nós queremos agradecer a Ele por você, ouvinte da Rádio Cuiabana FM, você que está aí no seu cantinho, na sua casa, dando-nos o privilégio da sua presença, ouvindo o programa, assistindo o programa. Queremos agradecer pela vida da Gilean conosco, queremos agradecer a presença da nossa médica que está conosco agora nesse tempo aí no Dicas de Saúde. Muito obrigada, doutora Candice, aquele irmão, aquele pastor que vai estar trazendo também a palavra do Senhor nesse dia. Que cada momento das nossas vidas sejam sempre levados muito a sério. Cada pai possa ter ouvido essa palavra dada aqui hoje. O desejo do nosso coração é de que o seu filho adquira o conhecimento e que sempre coloque Deus acima de todas as coisas. Esse foi o programa Sintonize com Cristo. Eu sou a Nair Emília. Até a próxima semana, se Deus quiser.
programa. Sintonize com Cristo. Oferecimento Bem Supermercado, bairro Alvorada, 9975-3949. Nova Moda, 9913-0368. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Getaldo da Costa, 978 CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso, levando a palavra de Deus, fé e esperança para a sua família.